graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Senhor te abençoe nessa manhã. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos iniciar nosso culto fazendo a leitura do Salmo 34. Quero convidar você a já abrir a sua Bíblia e já, enquanto você estiver folheando aí as páginas, que você já possa pedir ao Senhor que fale contigo nessa manhã, que possa alimentar a sua vida, que você já possa começar a abrir o coração diante do nosso Deus. Ele está presente aqui nessa manhã, Ele já tem falado conosco. Eu creio que você já foi alimentado, instruído nessa manhã de estudo da palavra, e que o Senhor continue falando com você agora também na manhã desse dia, nesse culto, através da palavra, em nome de Jesus. Salmo 34, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo número 9, a palavra do Senhor que diz assim para nós: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exaltemos o nome dEle. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que nessa manhã nós possamos provar e ver a bondade do nosso Deus, provar e ver o cuidado dEle. Cada um de nós aqui nesse dia temos os nossos motivos de gratidão, temos os nossos motivos de adoração ao Senhor. O primeiro e principal deles é por Ele ter nos resgatado, é por Ele ter nos amado primeiro, enquanto ainda éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós também temos os nossos motivos de agradecer por aquilo que aconteceu nessa semana, por aquilo que vem acontecendo nesses dias. Eu não sei o que o Senhor fez em sua vida, mas eu gostaria de te dar a oportunidade de você orar agradecendo ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse salmo que nos chama à adoração, que nos chama à intimidade contigo, que nos chama a provar e ver que o Senhor é bom. É um salmo de testemunho. O salmista aqui declara: eu clamei ao Senhor, este aflito clamou ao Senhor, e Ele me livrou de todas as minhas angústias. Senhor, nós também declaramos isso aqui nesse momento. O Senhor nos livra das nossas angústias. Oh Pai, nós não tememos o que pode fazer o homem, o que pode fazer as enfermidades, o que pode fazer os poderes das trevas, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que caminha conosco, e nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pela vida, agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado e Tua presença. Toma nas Tuas mãos, Senhor, esse tempo de culto, que possamos prestar a Ti, Senhor, a melhor adoração que há em nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa adorar ao Senhor com alegria nessa manhã, em nome de Jesus. Que
declarar isso mais uma vez. Te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar. Pra te dizer, se declara Ele: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome és maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Aplauda o Senhor. Glória a ti, Senhor. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero
de Ti e menos de nós, Senhor. Oh Senhor, que nós possamos cada vez mais, como diz na Tua palavra, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Nos humilharmos, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão. Que, Senhor, nós reconhecemos aqui nessa manhã, assim como falamos na nossa aula, Senhor, nosso coração é enganoso. Senhor, nós corremos o risco constantemente, Deus, de sermos seduzidos por aquilo que não é do Senhor para nós. O inimigo, Senhor, ele tem tentado contra as nossas vidas. As provações, Senhor, tem tentado tirar o nosso foco. Mas nós queremos, Senhor, diminuir cada vez mais diante de Ti, para que o Senhor venha crescer em nós, Deus. Toma o nosso coração em Tuas mãos. Adoramos a Ti aqui nessa manhã, Senhor, entendendo que a adoração bíblica, como nós também ouvimos aqui no estudo pela manhã, ela é, Senhor, derramar da nossa vida por completo diante de Ti, Senhor. É mergulhar na Tua presença até que o nosso corpo todo seja molhado pela Tua presença. Senhor, receba cada louvor, cada palavra, cada palma, Senhor, aqui nessa manhã. Que o Senhor continue sendo adorado em nossas vidas. É a oração que fazemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Nós ainda vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento, agora com os nossos dízimos e ofertas. Você que preparou nessa manhã a oferta, o dízimo para trazer, eu quero convidá-lo a tomar em sua mão agora. E já antes de colocar aqui no gasofilácio, como nós temos feito constantemente, orar agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem permitido chegar em sua mão. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem do seu trabalho, do seu estágio, da sua profissão, você que tem seu próprio negócio, você que é autônomo, você que é funcionário público, funcionário de qualquer empresa que seja, que você possa nesse momento estar agradecendo a Deus por aquilo que você tem na sua vida, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, nós apresentamos agora diante de Ti cada oferta, cada dízimo aqui, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Pai, porque é parte daquilo que o Senhor tem permitido chegar até nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm o seu emprego, que o Senhor possa conservar nesses dias. Senhor, nós apresentamos diante de Ti os empreendedores da nossa igreja, apresentamos diante de Ti os autônomos, apresentamos diante de Ti, Senhor, aqueles que são funcionários. Meu Deus, que o Senhor continue guardando e preservando o trabalho dos Seus filhos, que não venha faltar, Senhor, o pão em nossas vidas. Senhor, nós Te pedimos, seja conosco. É a oração que fazemos, ó Pai, consagrando a Ti, ó Pai, ofertas e dízimos, que não venha faltar fidelidade, Senhor, de nossa parte, com a Tua obra, com o Senhor. Nós consagramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Seu sangue derramado.
santo nome, Senhor Deus. Senhor Deus, eu venho te agradecer pelos dízimos e as ofertas, ó Pai. Agradecendo, Senhor, por aqueles que ofertaram e aqueles que não puderam, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, para os que estiverem desempregados, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, ó Pai, para que possamos ter mais e mais para ofertar de coração aberto na tua casa, Senhor. Eu louvo e agradeço o seu santo nome, te entregando nesta manhã maravilhosa a palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você ainda está de pé, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24 da palavra do Senhor. Que Deus possa falar contigo aqui nessa manhã, que o Senhor possa alimentar a sua vida através dessa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 24. Nós vamos ler do 24 até o 31. Esse é um texto tremendo da palavra do Senhor, que nos apresenta uma experiência que o apóstolo Paulo, várias experiências que o apóstolo Paulo atravessou em sua vida e que nós possamos aprender aqui com elas nessa manhã. Versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Só se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Somente até aqui. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale conosco. Deus, Tua palavra foi lida, Senhor, que nós possamos agora, ó Pai, ir além da mera letra, e nós possamos ter a revelação daquilo que o Senhor tem a falar conosco, Senhor. Que seja, ó Pai, não apenas informação para a mente, mas revelação para o coração e para a vida, Senhor. Que nós possamos ser alinhados por Ti. Que essa palavra, Senhor, ela possa nos abrir horizontes diante de nós, para que possamos avançar, para que possamos permanecer, para que possamos, Senhor, ter experiências ainda mais profundas contigo. Apresento, ó Pai, a vida de cada irmão e irmã, e que nós possamos, ó Pai, ter atenção somente para o Senhor aqui nesse lugar. Nós oramos a Ti, Senhor, te pedindo e já te agradecendo por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Senhor, fale com você nessa manhã através dessa palavra. Amados, o tema dessa mensagem é a escola da adversidade. A escola da adversidade. Adversidade significa tribulação, significa lutas, batalhas que nós enfrentamos em nossa vida. E eu lembro que quando eu era menor, lá em Valença, eu lembro que na infância não tinha internet e só tinha uma televisão em casa, ficava na sala, e a minha maior distração, a minha maior alegria era poder assistir desenho de manhã. Eu lembro que eu acordava, pegava a minha cobertinha, pegava o travesseiro, ia pro sofá e ia assistir televisão, né? Colocava lá no sofá, e às vezes eu acordava cedo e ainda pegava um jornalzinho de
manhã, já ficava lá informado desde cedo, né? Vamos ver no jornal e assistia o desenho. E tomara que a minha mãe, se a minha mãe estiver assistindo essa transmissão agora, eu pedi você colocar no mudo aí, depois você abre de novo o som. A minha maior, rapaz, o que me deixava mais chateado era o dia da faxina. Porque no dia da faxina minha mãe tinha que falar, olha, sai agora da sala, vou limpar a sala, desliga a televisão. Não tinha mais o que fazer, gente, tinha internet. Eu tinha que ficar lá na cozinha sentado esperando a faxina acabar. E ó, mãe, todo respeito, demorava, hein? Cara, eu tava doido para voltar a ver televisão. Só que aí a minha mãe aproveitava a situação e ela desligava a televisão também. Do lado da televisão tinha o rádio. E aí ela colocava lá os CDs dela para ouvir os louvores. E a minha mãe gostava muito de ouvir o irmão Lázaro, né? O falecido irmão Lázaro. E os louvores ficaram todos gravados, né? Porque dia da faxina era dia de aprender louvor, né? E aí ela colocava lá o Lázaro. E tinha um louvor, tem um louvor dele, né? Que é tremendo. As letras é uma simplicidade, mas é uma profundidade incrível, né? E eu lembro de um louvor que ele fala assim, né, que num dia em que ele estava já caminhando com Deus, ele estava passando por uma dificuldade, né, e aí chega uma pessoa e pergunta para ele, né, se você é crente, por que você passa fome, né, e aí ele fala que nem só de pão viverá o homem. Só que eu quero chegar na frase seguinte, que aí ele fala também, né, se você é crente, então por que toda essa dor? E aí ele fala aquela frase famosa, né, porque o deserto é a escola do Senhor. O deserto é a escola do Senhor. A adversidade, as batalhas da nossa vida são verdadeiras universidades de Deus. E nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo, né, Rogério, fazendo aqui o fundamental, o médio, a graduação, pós-graduação e PhD em sofrimento, né, que eu vou falar para você. O negócio aqui que o camarada passou não foi fácil. O apóstolo Paulo sofreu muito. E nesse tempo, né, que nós estamos passando, nós precisamos constantemente ser lembrados que o sofrimento faz parte, ele bate a nossa porta, mas nós precisamos sempre ter alinhado a nossa visão, o nosso coração, sobre como se comportar diante dessas coisas todas que acontecem. Então, eu quero pegar aqui nesse texto, nessa manhã, e falar com você sobre batalha, sobre adversidade. E ainda numa introdução, eu quero levar você a pensar comigo do seguinte: como que nós temos lidado hoje com as tribulações na nossa vida? Porque a gente pode ter pelo menos dois tipos de olhar. O olhar do consumidor, né? Nós temos aqui irmãos que trabalham com lanches, né? A irmã Priscila, o Ricão, que trabalham com lanche. E qual que é o olhar do consumidor? O consumidor vai lá na sua loja, né? Na sua lanchonete, ele quer comer algo bom. Se ele comer e não gostar, ele vai reclamar, ou para você ou para as pessoas depois, né? Mas graças a Deus nossos irmãos são talentosos, fica aí o marketing gratuito aí. Então, mas quando nós temos um olhar de consumidor da fé, é perigoso, porque nós olhamos para Deus como garçom e nós não aceitamos quando Ele permite que cheguem lutas diante de nós, e a gente começa a fazer o quê? A murmurar. A gente começa a agir como o povo no deserto. A palavra vai dizer, inclusive Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que um dos motivos que fez com que toda uma geração morresse no deserto foi a murmuração. Eu já vou adiantar para vocês, em breve a gente vai começar uma série de mensagens na quinta-feira, falando sobre a língua, falando sobre a fala, e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a murmuração. Mas tem uma outra maneira de olhar para a tribulação que não seja do consumidor da fé, que é o olhar do atleta. A palavra do Senhor, ela nos compara, né, a atletas que estão na corrida da vida em busca da coroa da vitória que Deus vai nos dar. E o atleta, ele olha para as circunstâncias, ele não olha como um consumidor, e ele para, né, e reclama, igual no futebol, né, o jogador está lá correndo com a bola, ele não para a jogada porque tem um buraco ali para reclamar com o juiz, né, juiz, tem um buraco aqui, eu não vou jogar mais. O que ele faz? Ele dribla o buraco e vai embora. Nós precisamos ter o olhar do atleta, o olhar do atleta que vê a dificuldade, não como algo para parar e reclamar, mas como algo para pular e vencer, para atravessar e vencer. Então que nós possamos, com essa imagem na nossa mente, avançar para os pontos dessa mensagem. Eu já quero destacar aqui o primeiro para você. Primeiro tópico: as tribulações de Paulo. As tribulações de Paulo.
E a gente vai ver aqui, amados, que o apóstolo Paulo sofreu pelo menos 4 áreas de tribulação na sua vida. E eu quero destacar aqui cada uma delas. A primeira foram sofrimentos físicos que o apóstolo Paulo sofreu. Sofrimentos físicos. E aí eu quero convidar você a ler comigo aí, versículo 24 e o versículo 25. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei e fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Amados, naquele tempo, na lei judaica, na justiça judaica, se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 2 e versículo 3, você vai ver uma lei que tinha naquele tempo, que era o seguinte: não era permitido que alguém condenado por alguma infração sofresse mais do que 40 chicotadas numa punição. Então até 39, 40 podia. Passar, já colocaria aquele que está chicoteando numa condição de pecado. Então quando o apóstolo Paulo fala aqui, 40 açoites menos 1, era uma prática que os judeus adotaram para não extrapolar os 40. Judeu é detalhista, Então, para não dar 41 e contar errado, vai lá, 1, 2, 3, aí já era, virou 41 depois lá no final. Então, para não passar, o que eles faziam? Davam 39 açoites. E o apóstolo Paulo fala que 5 vezes ele passou por essa situação, tomar 39 chicotadas por conta da sua postura com o Evangelho. O apóstolo Paulo não apanhou porque roubou, o apóstolo Paulo não apanhou porque estava cometendo crime, ele apanhou pelo Evangelho. E ele vai seguir ainda falando que ele também sofreu 3 vezes apanhando com varas. Eu não vou perguntar aqui, quem na infância apanhou com vara não, porque aqui só tinha criança boazinha que nunca apanhou com vara na infância, e tal, mas olha, dói, dá um pouquinho, uma informação para você, sabia que tinha criança que apanhava com vara? Pois é, já fica sabendo agora, por causa do Evangelho. Mas o que me chama também a atenção ainda é a última informação que ele coloca, Lucas. Ele vai falar aqui que ele naufragou 3 vezes, versículo 25, 3 vezes fui açoitado com varas e 1 vez fui apedrejado, ainda teve essa também. 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e um dia boiando em alto mar. Agora essa aqui, de todas as dolorosas, essa me chama mais atenção. Imagina, irmã Maria, ficar aproximadamente 24 horas boiando em alto mar. Você não vendo absolutamente nada, água para todo lado e sabendo que a qualquer momento podia morrer. O apóstolo Paulo sofreu na pele sofrimentos físicos por causa do Evangelho. E aí, amados, olhando para essas experiências de dores, eu me lembro de uma, eu até trouxe um livrinho aqui para não ler errado para vocês, uma experiência que uma mulher cristã, lá no 1º século, 2º século na verdade, o nome dela era Perpétua. E Perpétua era uma mulher cristã. Certa vez Perpétua foi presa, grávida, e ela estava ali na prisão, e ela começou a entrar em trabalho de parto dentro da prisão. E aí aquela mulher gemia de dor, aquela mulher gritava de dor, e os guardas que estavam ali cuidando de Perpétua disseram assim para ela: se você já está sofrendo assim agora, imagina quando você for lançado às feras e morrer por causa dessa sua fé. Sabe qual foi a resposta de Perpétua? Eu vou ler para vocês para não falar errado. Ela respondeu o seguinte: agora, nesse momento, a minha dor é só minha. Quando vocês me lançarem às feras, a minha dor será também do Senhor Jesus, e Ele me capacitará para passar pelo martírio. Essa frase está até grifada aqui no livrinho. Amados, que postura que aquelas pessoas tinham para sofrer pelo Evangelho. Sofrer não de coisa pequena, coisa pouca, mas sofrer fisicamente. E o apóstolo Paulo apresenta aqui: eu sofri na minha pele por causa do Evangelho. Uma outra coisa que ele vai colocar aqui também, outra adversidade que ele atravessou, foram os perigos do caminho. Perigos do caminho. E aí eu quero ler com você aqui o versículo 26. Olha só aí o que ele vai falar: em viagens, muitas vezes
em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. O apóstolo Paulo vai colocar aqui o seguinte: muitas vezes eu enfrentei também perigos nas viagens. E aí ele vai colocar, né, perigo no mar, perigo no deserto, perigo na cidade. Ou seja, o que isso mostra para nós? Paulo estava disposto a entrar em qualquer lugar que fosse para pregar o Evangelho. Para Paulo não tinha lugar ruim, Patrícia. Se tivesse que entrar num lugar que ali só habitassem homens violentos, ele entrava, não tinha problema. Se Deus mandar, ele entra. Eu imagino Paulo hoje em dia. Paulo seria esses pregadores que sobem morro, que entram no meio das florestas, homens que encaram as dificuldades para pregar. O importante é pregar o Evangelho. E aí eu já contei aqui, né, uma experiência lá em São Paulo que eu passei, né, de medo que eu tinha de ir para determinados lugares. E sempre que eu falava, Senhor, eu tenho medo de ir para lá, não me manda para lá, Deus mandava. Então eu até costumo falar dizendo o seguinte: se você tem medo de ir para algum lugar, não fala para Deus, guarda para você. Mas Ele vê o teu coração, não te enganar não. Eu lembro que lá em São Paulo eu estava numa igreja e eu já estava com medo de estar naquele lugar, numa favela lá em Osasco. Eu falei assim: olha, tá bom, Senhor, venci aqui, estou na favela, amém. Morria de medo lá, não conhecia absolutamente nada, mas não me manda para a Zona Leste. E aí o que aconteceu? A próxima igreja foi aonde? Guaianá, Zona Leste. Deus mandou para lá. Falei, amém. Guaianá, sobrevivi, tá bom. Só que o cabeçudo não aprendeu. Falei, Senhor, quando eu me formar, eu vou voltar, né, para a minha região, mas me manda para a capital não, que eu morro de medo do Rio de Janeiro. Primeira nomeação, Realengo. Eles mandam para Realengo. Ali eu aprendi. Falei, eu não reclamo mais não, me manda para onde tiver que ir, que a gente vai ver. Amados, nós temos que estar disponíveis a ir aos lugares que Deus tem para nos enviar. Porque se Deus nos coloca em determinados lugares, é porque Ele tem propósito para nós lá. Se Deus te colocou aqui, é porque Deus tem propósito na tua vida aqui. E nós temos inclusive irmãos que moram em outros bairros, né? Irmãos que moram na Gardênia, irmãos que moram no Anil, irmãos que moram em Quintino, irmãos que moram em Engenho de Dentro, irmãos que moram em vários lugares, mas que entenderam que Deus tem um propósito aqui para mim. E esse é o lugar que Deus nos colocou. E o apóstolo Paulo nos mostra que nós precisamos estar dispostos a estar em lugares, mesmo que eles sejam indesejados e inesperados. Lugares que a gente olha, né, eu nunca imaginei estar lá. E aí eu vou te falar uma coisa: quando Deus te colocar em algum lugar inesperado ou indesejado, cuidado para quem você vai dar ouvidos na sua vida. Porque várias vezes também, lá em São Paulo, com a família, familiares que não são cristãos, às vezes não entendem as coisas, aí ficam falando, né? Cleiton, por que você está tão longe? Volta para cá. E aí começa, né? A gente teve a palavra aí hoje de manhã, né? Começa a seduzir a gente, né? Volta para cá, rapaz, fica lá no Rio, aquele lugar é quente, aquele lugar é perigoso. Aí dá vontade de falar para eles, né? São Paulo é seguro pra caramba, né? São Paulo é maravilhoso, né? E aí, às vezes, só que se Deus nos coloca em um lugar, a gente entende qual é o propósito dele para nós ali naquele lugar. Se Deus colocou você naquele lugar, se apega na convicção que Ele te deu. Se apega na convicção, na certeza que Ele colocou no seu coração. E aí a gente vê, por exemplo, na palavra, eu gosto muito desse exemplo, o Salmo 121, versículo 1. Eu viro e mexo, eu falo aqui com vocês, a gente não pode deixar de esquecer. O que fala no Salmo, né? Estou olhando para os montes, de onde virá o meu socorro. A IMEF já está pós-graduada nesse texto, né? Mas eu vou falar mais uma vez. Qual que é o sentido desse versículo? Vamos falar nele? Estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes a gente cai, né, naquele erro de olhar para o texto e falar assim: o salmista está olhando para o monte e fala que de lá vai vir o socorro dele. Não é isso. O que acontece? Salmo 121 é um salmo de peregrinação, é um salmo de viagem. É um salmo que era cantado nas viagens. E quando ele olhava para o monte, ele olhava para um lugar perigoso. Porque para o viajante, o monte significava perigo. Porque era no monte que ficavam os animais selvagens, era no monte que ficavam os assaltantes, era no monte que ficavam os assassinos, era no monte que estava o perigo. Então aquele salmo, se nós pudéssemos organizá-lo de uma maneira mais fácil de entender, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: estou olhando para o lugar perigoso, estou olhando para a ameaça, de onde então me virá o socorro para passar? E aí ele
declara: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez até mesmo um lugar perigoso. O meu socorro vem do Senhor que fez a cidade onde Ele me colocou. O meu socorro vem do Senhor que tem tudo em suas mãos. Então o apóstolo Paulo olha para aquela situação e aquilo dá convicção para ele. Vou enfrentar até mesmo os lugares perigosos, se necessário for. Ainda tem uma terceira área de enfrentamento, de adversidade que o apóstolo Paulo viveu, que são as pessoas perigosas. E ele fala aqui no versículo 26, né? Olha só o que ele fala aí. Em viagens, muitas vezes, perigos de rios. Aí ele vai falar perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar. E depois ele vai falar de novo dos falsos irmãos. Ele dá aqui 4 exemplos. Perigo entre assaltantes. A gente no Rio não sabe direito o que é isso, né? Mas assaltante é aquele que rouba, tá? Você tem uma noção. Aqui no Brasil a gente não sabe muito bem o que é assaltante, é muito comum, né, a gente se deparar com essa situação. Assaltante é que tinha naquela época que roubava as pessoas, né? O apóstolo Paulo enfrentava isso daí. Mas além do assaltante, ele fala 2 casos aqui: patrícios e gentios. O que significa patrícios? Patrícios significa aquele que são dos nossos, né? Gente do meu povo. Então nós olhando para a nossa, trazendo para hoje aqui, né? Quem seriam os nossos patrícios? Familiares, pessoas próximas, pessoas que convivem conosco, pessoas que são da gente. E ali ele enfrentou perigos. Isso nos alerta também, muito cuidado para os perigos que se escondem dentro da família, muitas vezes. Não que a pessoa seja malvado, só malvado e não presta coisa e tal, não. Mas nós devemos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, na boa intenção, ela vem e lança uma palavra que desvirtua uma convicção que Deus te deu. Então perigo entre gente da gente, entre os patrícios. Perigos também entre os gentios. O que é isso? Pessoas de fora, de outros povos, pessoas desconhecidas. E eu já te preparo também, na missão, no envio, nós estamos constantemente lidando com pessoas desconhecidas, pessoas novas, pessoas que procuram a gente para pedir ajuda, e de repente essa pessoa, meu irmão, minha irmã, ela pega o nosso número de celular. Essa pessoa muitas das vezes acaba entrando em nossa casa, porque às vezes Deus vai nos dar uma direção de levar essa pessoa para lá para ajudar, né? Eu já contei aqui uma vez um testemunho de um pastor lá de São Paulo, chamado Paulo Capelletti, não sei quantos aqui já ouviram falar dele. Paulo Capelletti era um alto executivo da Vivo em São Paulo, homem rico, gente, homem rico. Ele, a esposa e um filho. Mas num determinado momento Deus deu uma ordem para o Paulo Capelletti, para ele abandonar aquele trabalho para viver a missão que Deus tinha para ele. Sabe qual que era a missão? A missão era de abrir a casa dele para morar ali prostitutas, traficantes, moradores de rua. Hoje na casa do Paulo Capelletti, até a última vez que eu vi, tem que estar sempre atualizando, né? Até na última vez que eu vi, tinha aproximadamente 43 pessoas morando com ele ali. Pessoas desconhecidas. E aí ele conta, ele fala: olha, vocês acham que eu nunca passei por situação complicada aqui? Já passei. Já entrou gente aqui que acabou furtando coisa, já entrou gente aqui que acabou agindo de maldade. Passamos por várias situações. Existem perigos entre desconhecidos e nós precisamos estar dispostos a enfrentar quando necessário. E o apóstolo Paulo vai concluir falando também sobre falsos irmãos, pessoas que estavam ao lado e que depois na missão acabaram abandonando o apóstolo Paulo, acabaram traindo, sabotando o ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, nós temos que estar preparados para tudo. Nós temos que estar preparados para tudo. E a gente nunca imagina que tipo de pessoa a gente vai encontrar pela frente. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um trabalho em Pilares de entregar quentinha para morador de rua. Gente, eu sou muito bobão, gente. Eu vou na rua, eu falo com o pessoal, e às vezes o pessoal até chama atenção, fala: ó, vem pra cá, rapaz, não se afasta não. E eu lembro que naquele dia a gente estava ali na praça de Cascadura, e a gente estava ali entregando, e chegou um rapaz assim, mais ou menos da idade assim de 27 anos, mais ou menos, e a gente começou a trocar ideia. E aí o rapaz falou que ele era desviado, que ele era isso, que ele era aquilo e tal, tinha experiência. O rapaz começou a cantar lá, canta muito. Eu falei: gente, o rapaz está morando na rua. Só que aí a gente ficou lá trocando uma ideia e tal, conversando, chamei ele para ir na igreja e coisa e tal. Depois eu fui descobrir que aquele rapaz, na verdade, não era um morador de rua. Aquele rapaz era o chefe do tráfico naquela área ali. Eu nem fazia ideia com quem que eu estava falando.
Eu nem fazia ideia, não sei se ele estava armado, se não estava, o que ia fazer, eu não sei. Só que foi a oportunidade que Deus deu para pregar. E a gente não imagina que tipo de pessoa que a gente está lidando. O apóstolo Paulo, então, ele expõe isso também. Uma quarta e última área de tribulação que Paulo enfrentou, nós podemos citar aqui, são as fragilidades materiais e de saúde. Fragilidades materiais e de saúde. Versículo 27 agora. Versículo 27, a palavra diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo vai expor também fragilidades físicas, fragilidades materiais, momentos que ele passou até fome por causa do Evangelho, por causa da missão, passou frio, passou escassez. E aí, amados, juntando essas 4 áreas de sofrimento, eu trago para nós o seguinte: nós devemos servir, nós devemos nos entregar para a missão, mesmo que os recursos sejam escassos, porque, amados, nós precisamos ter a visão bem alinhada, nós precisamos ter a direção certa do caminhar. E eu vou dizer uma frase que nós ouvimos muito aqui na nossa região com as nossas lideranças, que os maiores patrimônios que Deus pode abençoar uma igreja são discípulos visionários e sonhadores, discípulos que se entregam, discípulos que estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. E esse era o caso do apóstolo Paulo. O bispo Rangel, nas reuniões de pastores, ele fala uma coisa que é muito forte. Ele fala: olha, se chegar um dia que baixar uma lei no país de proibindo as igrejas de, não como essa que foi votada agora, mas no sentido de tomar todos os templos das igrejas, imagine que a gente perca todos os templos. E aí ele conclui dizendo o seguinte: se nós tivermos discípulos com o coração queimando por Jesus, homens e mulheres dispostos a sofrer por Jesus, a gente reconstrói tudo de novo, porque nosso maior patrimônio não é o físico, nosso maior patrimônio é o espiritual, é aquilo que Deus coloca dentro de nós. E Paulo era esse tipo de discípulo. E aí aqui, amados, eu não quero comparar dores, dizer que Paulo sofria mais ou menos do que a gente, não é isso. Mas trazendo isso para nós, eu quero dizer, como que nós lidamos com o nosso sofrimento? Se fôssemos nós no lugar do apóstolo Paulo, será que nós teríamos abandonado no primeiro naufrágio? Será que nós teríamos abandonado na primeira pedrada? Será que nós teríamos abandonado na primeira traição, no primeiro período de viagem? Será que nós teríamos abandonado? Nós precisamos ter postura sólida. E aí, avançando aqui para o segundo ponto da mensagem, já para dar uma acelerada, porque o nosso tempo está avançando. Segundo ponto da mensagem aqui é motivação que nos move nas tribulações. Segundo ponto, motivação que nos move nas tribulações. E aí eu quero ler com você versículo 28 e versículo 29, acompanhe aí comigo. Além das coisas exteriores, além disso tudo que ele falou, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. E aí a gente olha aqui e percebe qual era a motivação para que Paulo pudesse sofrer tudo aquilo. A motivação era a compaixão pela igreja do Senhor. Aprender a sofrer a dor do outro. Compaixão na Bíblia significa exatamente isso. É olhar para a dor do outro e tomar aquela dor como parte minha também. Vamos enfrentar isso junto. Vamos travar essa batalha junto. Estou orando por você, estamos aí para te ajudar. É compartilhar as cargas. O apóstolo Paulo enfrentou tudo aquilo porque ele era um homem que entendeu que a vida não girava em torno dele próprio. Ele entendeu que havia uma igreja que ele precisava zelar, a igreja de Cristo, um povo que precisava da sua ajuda, da missão que Deus tinha dado a ele realizar. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como está a compaixão no seu coração? Você tem sofrido pela causa de outras pessoas, ou você tem apenas caminhado olhando para o seu próprio umbigo? Porque a escola da adversidade, as tribulações da vida, elas nos ensinam a parar de ficar olhando só para nós olharmos para os demais, para nós olharmos para os outros, nós olharmos para
tribulação, ela é momentânea, mas a missão que eu tenho a realizar, ela é muito maior. Existem vidas que dependem de algo que eu possa fazer por elas. Existem vidas que dependem da oração, da instrução, do cuidado, e nós devemos estar muito bem atentos. Trazendo para nós aqui, para a nossa igreja, você pai, você mãe, você filho, você casado, você noivo, você que namora, aprenda a sofrer pelas dores do outro. Vou repetir, aprenda a sofrer pelas dores do outro. O apóstolo Paulo comenta isso aqui. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ou seja, quando alguém do corpo se enfraquece, eu sinto isso e eu não me dou por satisfeito. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. A gente compartilha também as indignações, as dificuldades. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos, imagine você, todo mundo abraçando essa causa. Uma igreja que rompe, uma igreja que avança, uma igreja que explode em crescimento espiritual, uma igreja que vive um avivamento da parte de Deus. Se tem uma coisa que esse tempo de pandemia tem nos ensinado, é isso: aprender a olhar para o lado também. Às vezes a gente reclama muito. Estava esses dias pensando, meditando nessa palavra e vendo, né, às vezes pegar o exemplo dos estudantes aí, vamos pegar a galera que estuda. Às vezes, né, a gente fica, poxa, eu queria voltar a estudar presencialmente, né, muito ruim acompanhar pelo computador e coisa e tal, cansa. Só que aí a gente lembra que tem irmãos que, e aquelas pessoas que de repente só tem um aparelho, né, de celular para poder estar acompanhando a aula e aí trava e tal, e a gente esquece de dar graças a Deus por ter pelo menos um computador, ter pelo menos um tablet ou um celular que rode. Só que aí eu quero ir além disso, porque a gente também tem uma outra mania que eu acho muito feia, que às vezes de falar o seguinte, né, olha, agradece a Deus aí pela comida que você tem, lembra que tem gente passando fome, hein? Aí a gente olha para quem está passando e fala, né, graças a Deus eu não estou passando fome igual aquela pessoa. Só que não é só isso. Mas aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? De repente eu não vou conseguir dar computador para todo mundo estudar. Mas será que a gente consegue fazer um movimento aí para ver quem que está com dificuldade nesse tempo aí, de repente juntar, fazer alguma coisa e dar um computador, dar um tablet, dar um celular? De repente juntar. Por isso, amados, que a Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. Porque quando a gente junta forças, a gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue fazer alguma coisa. Essa pandemia, ela tem nos ensinado a olhar para o lado. Irmão, tem alguém passando dificuldade? E aí eu aproveito para deixar essa palavra, igreja. A ação social está funcionando. Quem estiver passando qualquer tipo de dificuldade, nos procure. Porque às vezes a gente passa dificuldade também, tribulação, a gente fica com vergonha de pedir ajuda. A gente não pode passar por isso não. Se está com dificuldade, compartilha. Se tem possibilidade de ajudar, compartilha também. Pastor, toma aí o que precisar, vamos aí ver o que a gente consegue fazer. A gente precisa estar sensível. O apóstolo Paulo diz isso. Sabe por que eu não parei quando eu naufraguei? Sabe por que eu não parei quando eu fui apedrejado? Porque eu lembrei dos discípulos, eu lembrei dos meus irmãos, eu lembrei daqueles que caminham comigo. A escola da adversidade nos ensina a sofrer pela dor do outro, nos ensina a sofrer pela dor do outro. E para fechar a mensagem, terceiro e último ponto, anote aí: vitória sobre as tribulações. Vitória sobre as tribulações. O apóstolo Paulo vai concluir versículo 30 e versículo 31 dizendo o seguinte: se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não muda. A vitória sobre as tribulações. O apóstolo Paulo, mesmo depois de tudo aquilo, ele estava de pé. E o que ajudou ele a vencer aquela tribulação, além disso tudo que a gente falou? A gente percebe que Paulo aprendeu a se gloriar na sua fraqueza. O que isso significa? Reconhecer quem ele era. Ao invés de ele se gloriar numa fantasia, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o missionário, eu sou o apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele aprendeu a vida inteira a se gloriar na fraqueza dele. Ele não se iludiu com o cargo
se iludiu com o tempo de caminhada, ele não se iludiu com a experiência, ele sempre tinha consciência de quem ele era. Eu sou o Paulo, o homem, o limitado, o frágil. E eu não vou me iludir, eu não vou cair. Aprender a se gloriar na fraqueza, amados, é fundamental para atravessarmos a escola da adversidade. E se gloriar na fraqueza não é ficar de autocomiseração, né? Ai meu Deus, eu sou, não sei falar direito, eu sou um coitadinho, pequenininho. Não é isso. Gloriar-se na fraqueza é entender que quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades e declarar, mesmo com tudo isso, Deus faz na minha vida. Deus realiza nas minhas situações. Deus cuida de mim. E aí a gente, olhando dessa maneira, a gente olha até e a gente fica até mais pezinho no chão, né? A gente olha e fala, rapaz, não posso me iludir não, porque só Deus sabe as dificuldades que eu enfrento comigo mesmo, né? E o apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai dizer, o maior dos pecadores sou eu. Aí o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar uma coisa aqui, né? Se for para a gente competir em alguma coisa, que seja para competir de quem é o menor, né? Quem vai lavar o pé de quem, porque essa é a nossa condição. Nós precisamos aprender a se gloriar nas nossas fraquezas. Senhor, muito obrigado, porque mesmo sendo como eu sou, o Senhor me usa. Mesmo eu sendo tão pequeno, o Senhor me dá o privilégio de sofrer por sua causa. Que a gente tem que olhar dessa maneira. É um privilégio sofrer por Jesus, é um privilégio, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a maior bênção que nós não poderíamos alcançar. Então é privilégio sofrer por Ele. Assim como é privilégio a gente poder sofrer por pessoas que nós amamos, não é verdade? Sofrer pela mãe, sofrer pelo pai, sofrer pelo marido, pela esposa, pessoa que nós amamos. A gente sofre, mas a gente sofre com o coração aberto. Olha, eu estou aqui para estar contigo. Assim é com Deus também. E finalizando aqui a mensagem, ainda nesse terceiro e último ponto, amados, nós devemos fazer um link com a mensagem do domingo à noite, domingo passado, que é o seguinte: nós precisamos ter confiança nos planos de Deus. Nós precisamos ter confiança nos planos de Deus, porque nós temos apenas a visão de partes, mas Deus vê o todo. A gente nunca sabe o que está acontecendo em todos os lugares. A gente nunca sabe. E isso deve ser canalizado para a nossa esperança. Sabe por quê? Você, de repente, nesse momento pode estar clamando aqui, né? Vamos dar um exemplo. Está desempregado. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, eu estou precisando, me ajuda e coisa e tal. E aí chega um momento que você cansa. Parece que Deus não está me ouvindo. Só que você não sabe que Deus, de repente, pode estar tocando no coração de alguém nesse exato momento para te procurar, para te ajudar. Porque a gente não tem a visão do todo, a gente vê só onde a gente está. E isso tem que ficar marcado na nossa mente. Eu estou passando por tribulação. Eu estou vendo aqui agora só luta. Eu estou vendo aqui agora só vento. Só que eu sei que Deus vê além de mim. E eu sei que Ele, além de ver, Ele age também. A escola da adversidade nos ajuda e nos ensina a confiar em Deus. Reconhecer que Ele sabe de todas as coisas. Finalizo então dizendo para você, persevera, persevera. Não sei se você está enfrentando batalha na sua saúde física, como Paulo enfrentou. Eu não sei se você está enfrentando batalhas com relação a lugares que Deus está te levantando, como o apóstolo Paulo enfrentou. Eu não sei se você está enfrentando batalhas com relação a alguém que tem te perseguido, como o apóstolo Paulo enfrentou. Ou se você está enfrentando batalhas de escassez na sua vida, como Paulo também enfrentou. Mas em todas elas, eu digo para você, assim como ele venceu, nós também conseguimos vencer. O mesmo Deus que era com Paulo, é conosco também. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Que na escola da adversidade a gente possa sair aprovado. A gente possa sair aprovado. Porque como a própria palavra diz, provação, ser provado, ser testado, ser colocado à prova. Que o Senhor possa, no final disso tudo, olhar para nós e enxergar ali vasos aprovados. Podem ver aqui os meninos louvor, vasos aprovados. Quero orar por você nesse momento.
Você que está enfrentando uma batalha, uma angústia, uma situação na sua vida que está te fazendo clamar, que está te levando a lutar em oração, eu quero orar por você nesse momento. Creio que todos nós estamos enfrentando pessoas que têm pessoas queridas internadas, pessoas que estão enfrentando batalhas por uma porta de emprego, pessoas que estão lutando na sua vida emocional. Quantas pessoas estão deprimidas nesses dias? Eu quero orar por cada um de vocês aqui nesse momento. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos clamar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado pela palavra do Senhor ministrada nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque esse texto nos ensina que a luta não é só um privilégio nosso. Muitos irmãos e irmãs que caminharam antes, que estão caminhando conosco hoje, também enfrentam batalhas. Pai, que nós possamos perseverar juntos. Como diz aqui, ó Pai, no texto bíblico, quantas áreas o apóstolo Paulo enfrentou batalha, mas em todas elas ele permaneceu, em todas elas ele perseverou. Senhor, nós queremos ser assim também. Guarda os nossos passos, abençoa, Senhor, a nossa vida em todas as áreas possíveis, Senhor. Saúde, Senhor, toma a nossa saúde em tuas mãos, profissional, toma, Pai, os nossos estudos, nossos trabalhos. Abençoa, Senhor, os empreendimentos. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, que não venha faltar o pão de cada dia. Meu Deus amado, nos livre do homem violento, da mulher violenta, Senhor, dos perigos entre pessoas de perto, pessoas de longe. Nos abençoe e nos guarde também, Senhor, contra os perigos da escassez. Não permita, Senhor, que as limitações venham diminuir a nossa fé em Ti, Senhor. Que nós possamos permanecer motivados na causa correta, com compaixão, Senhor, olhando para os lados. Senhor, que a luta não venha nos tornar egoístas, mas que nós possamos sempre crescer em compaixão, sempre crescer em atenção, Senhor amado, em nome de Jesus. E que possamos aprender a se gloriar nas fraquezas, aprender a se gloriar nas limitações, porque quando nós assim fazemos, damos glórias ao Teu nome, reconhecemos que tudo que acontece é porque o Senhor está operando, é porque o Senhor faz. Guarda as nossas vidas, Senhor, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam
ama. Senhor, nós queremos crer nessa verdade, guardá-la em nossos corações. Escreva, Senhor, essa palavra no nosso coração, Senhor, e que no momento mais difícil nós venhamos lembrar dessas palavras. Quantas revelações, Senhor, o Senhor tem nos dado nesses dias, e nós não queremos, Senhor, cair e ficar pelo caminho. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada discípulo, Senhor, que tem permanecido, mesmo diante de tanta tribulação, que nós possamos continuar a perseverar, Senhor, até a eternidade, até aquele grande dia, Senhor, em que tudo será recompensado, em que o Senhor, ó Pai, olhará para nós e que o Senhor possa enxergar em nós vasos aprovados. É a nossa oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós já estamos caminhando para o fim desse culto. Quero orar agradecendo a Deus por esse tempo aqui com você. O Senhor te deu um domingo abençoado, te leve em paz para a sua casa. Você tenha um dia repleto da bênção de Deus sobre você. Nós vamos orar agradecendo. Quero chamar aqui o Rogério aqui na frente, chamar o Isaac também, que fizeram aniversário essa semana. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana, que está aqui conosco? Vamos orar aqui pela vida dos nossos irmãos. Pode chegar aqui, os bateristas aí que ficaram mais velhos esses dias, né? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Pedir para a igreja estender a mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um ano de vida completado, Senhor, pelos teus filhos. Senhor, esteja abençoando, ó Pai, a caminhada deles, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, continuar sendo bênção aqui em nossa igreja, bênção na vida de suas famílias, Senhor amado, em nome de Jesus. E que eles possam, ó Pai, ser bênção por onde quer que eles passarem, Senhor, manifestando a Tua glória cada vez mais. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, ó Pai, por esse mover que o Senhor tem feito aqui entre nós. Te agradeço, ó Pai, pelo estudo da palavra. Te agradeço, Senhor, por tudo. E nós te pedimos, leva-nos em paz para nossas casas. Senhor, guarde no trânsito, guarde nas ruas, Senhor. E que possamos desfrutar de um domingo abençoado, uma semana abençoada, Senhor, ao Teu lado, em nome de Jesus. Muito obrigado, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus.